Pessoal, estou aqui novamente. Eu queria dividir com vocês mais uma experiência importante que eu acho que vai agregar em sua vida, tá? Eu sou cristão, eu sempre, nunca neguei isso. Desde 1989, quando entrei pela porta da Igreja Batista do Rancho Novo, quando ainda o pastor Joel era vivo. Hoje, quem administra lá é o seu filho, o pastor Jaziel. Excelente pessoa também. E eu tive a minha trajetória, e nessa trajetória, como cristão, cometi muitos erros, gente, sabe? Muitos erros mesmo, que nós cristãos chamamos de pecado. Mas, colocando na balança, fazendo a minha análise, eu posso te garantir que eu acertei muito mais do que errei. Porém, quando você comete um equívoco, um erro ou pecado, aquelas pessoas, elas vão exterminar você, vão atacar a sua imagem, vão fazer das suas costas uma escada. E se você não tiver uma memória boa, ou aliás, uma cabeça boa, você vai ficar muito mal, tá? E eu não estou falando isso aqui porque eu tenho problema com a igreja. Deus tem colocado no meu coração, porque eu sempre fui muito silencioso. E de um tempo para cá eu resolvi contar algumas experiências, sem citar nomes, né? Porque todo mundo fala, né? Citando nome, acusando, e eu sou muito assim, retraído nesse sentido. Eu não gosto de fofoca, eu não gosto de falar de pessoas, de denominação, por isso que quando eu faço referência à igreja, eu falo a igreja brasileira. E os sinais seguem aquelas pessoas que creem, como disse o Senhor, tá? Então eu tenho 2 filhos pequenos, como citei para vocês. E eu sou um estudioso, eu sou formado em Direito, tenho pós-graduação em Ciências Criminais, tenho OAB, né? Trabalho no Estado. E eu tenho o meu ministério, né? A zelar e etc. tal. Só que muitas coisas ocorreram nos últimos anos, no que diz respeito à igreja brasileira, sem citar aqui denominação, e também eu gosto sempre de ressaltar, gente, que eu não generalizo, pelo amor de Deus. Eu vou repetir para que depois não diga que eu generalizei, porque eu repito, perdoe de novo a repetição, toda generalização, ela é burra, ignorante, preconceituosa, irracional, e isso eu não sou. Então, eu sei e reconheço que há pessoas boas, sérias, pessoas tementes a Deus, pessoas que realmente estão ali para cumprir o Evangelho, obedecer o que Cristo ensinou. Porém, como eu sou um estudioso da mente, eu vou confessar para vocês, eu tenho tentado cuidar muito bem da mente dos meus 2 filhos pequenos. Tenho pedido direção ao Espírito Santo de Deus, Deus me dá sabedoria, como cuidar da mente dos meus filhos. E como cristão, eu não quero impor a minha fé a eles, em que pese eles sempre estão me vendo orando, sempre estão me vendo agindo como cristão, e isso, querendo ou não, vai acabar influenciando a vida deles. Vai influenciar, mas não irei forçá-los a ser cristão. Não irei fazer isso. Tem uma palavra que diz, ensine a criancinha no caminho, papapá, para quando tiver tal. E por que eu estou falando isso? Tem igrejas estruturadas, tá? Muito bem estruturadas, que tem salinhas onde tem professores que, enquanto os pais ficam no culto lá, principal, né? Os seus filhos ficam sendo cuidados por outros irmãos, pessoas que têm ali o dom para lidar com crianças e etc. tal. E há pessoas boas que fazem isso, que fazem um excelente trabalho. Há muitos grandes homens de Deus e mulheres de Deus que vieram dessas escolinhas. Eu mesmo fui embaixadores do reino de Deus, né, da Igreja Batista quando eu era adolescente. Mas por que eu estou falando isso? Devido que aconteceu, ou tem acontecido nas últimas décadas na igreja, em especial nos últimos 5, 6 anos, 7, eu tenho muito temor de pegar a cabecinha dos meus filhos e entregar na mão de outras pessoas. Enquanto eu fico assistindo um culto, ajudando, auxiliando, o que os meus filhos estão aprendendo?
em tese, parece que estão ouvindo de Deus, estão aprendendo de Deus, estão desenvolvendo a sua fé com Deus desde criança. E isso, num primeiro momento, assim, parece ser lindo, mas, de fato, eu não conheço as pessoas que estão ensinando. Eu conheço assim de falar. Olá, irmão, irmã, paz. Tu chega no culto, entrega seu filho, sua filha lá e vai para o culto e no final você pega de novo. Em tese, você vai entender que está sendo ensinado Jesus ali. Mas quando você estuda sobre a mente, você passa a ter reservas. Essas pessoas que estão ali, muitas delas boas, com boa intenção, com o dom de estar com as crianças, também possuem seus traumas. Possui a sua cosmovisão com relação ao Evangelho de Cristo, que às vezes vai totalmente contra aquilo que você acredita. E não é questão de visão de mundo, não é que o Evangelho é uma coisa, as pessoas apenas o deturpam para o seu benefício. Posto isto, eu tenho muito receio de chegar e colocar o desenvolvimento dos meus filhos, principalmente no que diz respeito à fé em Deus, na mão de alguém, na mão de pessoas que, em tese, são especializadas. Vou repetir, há gente boa lá, há irmãos bons, maravilhosos, irmãzinhas maravilhosas. A minha esposa mesmo, ela fez parte, quando mais jovem, ela cuidava das crianças, sabe? Então tem pessoas boas, mas quem são? De fato, você sabe quem é que está cuidando dos seus filhos? E aqui não é uma crítica, gente, parece até que, quando eu falo assim, porque o Adriano tem dito muito, falado muito sobre a igreja. Quer que eu seja honesto com você? E critique quem quiser me criticar, o problema é seu, dana-se o que você pensa sobre mim, né? Porque gostam de rotular os outros, gostam de, quando você fala contra a estrutura, contra o poder, você é rotulado, você é marginalizado, você é tirado como desviado, como um falso crente, como alguém que tem demônio. Cuidado com essa pessoa, porque essa pessoa é perigosa. Mas eles não olham para eles, não olham que Cristo não está mais no centro da igreja brasileira ou da esmagadora maioria, perdoa a redundância, das denominações. Então entregar a mente, a cabecinha dos meus filhos na mão de pessoas que eu não conheço a vida, não tenho intimidade, é um erro. E ninguém para pensar nisso. Só pensam que estou indo para a igreja e tudo que está na igreja é bom. E não é. Não é. Lá também há pessoas ruins, pessoas falsas, pessoas que trabalham para destruir reputações, pessoas que vivem de falar do outro para destruir a reputação do outro. Então, há muita gente ali maquiavélica, gente. Tá? Gente com posição, gente com influência. Então, eu pedi a Deus, cara, sabedoria para cuidar dos meus filhos. Tenho orado junto com eles, com a minha esposa. A gente vai no culto, participa, conhece pessoas boas. Conheço pessoas boas, pastor Jaziel mesmo. Quando eu fui ali na Igreja Batista, onde eu recebi o Senhor Jesus na minha vida, pastor Jaziel me recebeu no seu gabinete, com muito carinho. Pô, me indicou um livro maravilhoso que li, Uma Vida com Propósito. Que livro maravilhoso, pastor Jaziel, se o senhor ouvir esse vídeo até o final. Mas também há alguns canalhas espalhados por aí que têm o condão de marginalizar. E eu percebi que as pessoas, principalmente as lideranças, têm muita preocupação quando eles percebem que aquele homem, aquela mulher, tem alguma visão, alguma compreensão, alguma inteligência ou sabedoria divina que possa colocar em risco a sua manipulação. E se você coloca em risco a manipulação dessas pessoas, cara, tu tá ferrado. Porque vão te atacar até você desistir de ficar junto com eles. Pouco tempo atrás,
Eu fiz parte de uma igreja durante 8 meses, cheguei ali com o coração aberto, mas Deus cara, Deus, olha ali o céu, ó, a árvore e o sol tá ali, ó, o Senhor é testemunha do que eu falo é verdadeiro. Eu abri o meu coração com um determinado colega pastor, que aparentemente me abraçou, mas eu sabia que nele não havia verdade. Ele não estava sendo verdadeiro, porque ele andava com pessoas que nutriam antipatia e ressentimento por mim, e dava ouvido a essas pessoas. E por mais que eu demonstrasse honestidade, ele não me queria por perto. Então, na primeira oportunidade que ele teve, tentou me expulsar. Não é expulsar assim, sair da igreja, me tirando dos grupos de WhatsApp, né? Para que eu fosse sendo desgastado e desistisse. E foi justamente o que aconteceu, porque eu não vou ficar com a minha família num lugar que você não é aceito, não é recebido com amor, não é isso? Eu não quero passar por essas idiotices, né? Aí, depois de um tempo, porque a pessoa, quando ela faz algo, você, de ruim ou mal para alguém, você, nós sabemos que fomos injustos com alguém, cara. A gente sabe que a gente foi canalha. Aí encontrei esse indivíduo com a família dele. Ele inaugurou uma outra igreja em outro lugar. Ele não tinha cara para olhar para mim, não tinha argumento, e disse assim: olha a cara de pau, tu me expulsa da igreja e depois tu diz assim: caramba, tu não foi lá na inauguração, senti a tua falta. Cara, eu olhei para minha esposa, olhei para a esposa dele, olhei para o filho dele, que já é um homem, e disse assim: que prazer revê-lo. Muito legal te ver, mas falei com o coração. Deus abençoe lá o seu ministério, que o Senhor tenha muito sucesso nessa jornada, sabe? Mas ele não estava sendo honesto, cara. Como é que tu expulsa alguém que você quer controlar, se o cara usa blazer, gravata, seja lá o que for, e depois você diz que sentiu falta da presença dessa pessoa na nova igreja que foi inaugurada? As pessoas te tiram pra idiota, cara, né? Então, eu também coloquei a minha filha na escolinha dessa igreja e a experiência não foi boa. Inclusive, a minha filha, sem eu influenciar, aí que tem um detalhe, que eu não falo essas coisas com a minha filha não, tá? Sem eu influenciar, sem ela ouvir eu falar uma vírgula, ela chegou e disse para mim: pai, eu não me sinto bem naquela salinha. Num primeiro momento eu disse: não, filha, você precisa ficar lá. Mas depois eu raciocinei e falei: cara, não, Deus está me dando um sinal. Eu quero ficar com o Senhor, pai, aonde o Senhor estiver. E eu passei a assistir o culto, ficar com a minha filha no culto, sabe? Porque ela não sentia desejo dela, foi dela, não foi eu que botei isso na cabeça dela. E foi a partir daí que me despertou esse feeling. Cara, a quem eu estou depositando a missão de construir algo na cabecinha da minha filha? Isso pode ser maravilhoso, como pode ser destrutivo também. Eu sou o pai. Eu sou o pai. A Monique é a mãe. Quem os educa somos nós. Na verdade, a gente não educa filho. Aprenda isso. Se você quer entender um pouco a dinâmica, aprenda isso. Nós não educamos filhos. Você os programa nos primeiros 7 anos. Depois dos 7, 8, você começa a dar sim educação, consertar, alinhar algumas coisas que não ficaram corretas. Porque nos primeiros 7 anos, ele vai estar com o subconsciente aberto. Eu estudo sobre isso. Vai copiar tudo que você é. E aquilo não sai mais, acredite. E se esse filho crescer e não souber que ele pode reprogramar a mente dele, acabou. Por que a criança vai para a escolinha? Ela está sendo programada a andar nos caminhos do Senhor. Por que existe aquele filme, Programado para Matar? Acho que é Rambo, né? Rambo, acho que é esse. Programado para Matar. Por que o militar é programado para a guerra? Por que as pessoas que vão à igreja são programadas para participarem dos eventos? Porque se não forem, vai acontecer isso, aquilo, outro. Tudo é um programa. Basta que você pegue os programas ruins
e joguem no lixo e guarde aqueles que vão edificar a sua vida. Eu estou dividindo isso, gente, porque isso é muito sério, tanto é que não são todos, eu repito, há casos de adolescentes que os pais acreditaram que foram abusados aí por lideranças. E quero repetir aqui, eu, Adriano, não sou alecrim dourado, tá? Já cometi erros, gente, erros. Mas acredite se quiser, que os hipócritas que me atacaram eram 10.000 vezes pior do que eu fui quando eu tropecei. Então eu caminho de cabeça erguida hoje, eu falo de cabeça erguida com uma paz tão grande dentro do meu coração, porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou, já alcancei que não importa o que pensam, o que falam, o que deixam de dizer. Eu costumo usar a expressão que se explodam isso. Então, cuide dos seus filhos, cara. Né? Procure conversar com as professoras da escolinha. Igual tem a reunião na escola normal, tradicional, não tem as reuniões de pais e mães para saberem. Vai lá, conversa com os professores. Se você puder saber como é a vida desse professor, porque alguns perguntam aos filhos como é a vida de seus pais. Teve uma irmã lá que foi perguntar para minha filha como é que são seus pais em casa. Então por que eu não posso ir lá perguntar para ela como é que é você com seu marido em casa? Ela perguntou perguntou para minha filha, depois perguntou para minha esposa como é que o seu marido, como é que seu pai trata a sua mãe em casa. Não se contentando, foi na minha esposa e perguntou: olha que absurdo, como seu marido te trata, para poder discernir como a minha filha era. Então por que eu não posso, junto com a minha esposa, ir lá no professora da escolinha e perguntar: ô irmão, como é que o seu marido te trata em casa? Como é que você trata o seu marido? Como você trata o seu filho? Ah, por que tá me perguntando? Porque eu quero saber como os meus filhos serão tratados e como você enxerga. Mas vai fazer isso. Se tu fizer isso, cara, você é um demônio. Você é um diabo, um desagregador. Porque a massa, eu acabei de postar no Facebook, um cardume de peixe indo para lá e um cardume escurinho vindo para cá, sozinho. Então, cara, são coisas que são tão lógicas que as pessoas não conseguem enxergar, entende? Jesus ama a todos, né? Sem exceção. Mas eu não entrego a mente dos meus filhos na mão de pessoas que eu não sei quem são. Eu não sei. Minha filha vai por ela mesma, sem eu dizer. Ela diz: pai, eu quero ficar do seu lado. Para mim é um sinal de Deus. Eu creio em Deus, então se ela fala: pai, eu quero estar do teu lado, para mim é Deus dizendo: filho, neste momento, com o atual quadro da igreja brasileira, das denominações, com raríssimas exceções, o teu filho, no caso era minha filha, agora tem mais um, eles precisam ficar do teu lado. Se chorarem e atrapalhar o culto, pega ele e sai enquanto o culto rola. Tu vai ser abençoado do mesmo jeito. E tente conhecer quem são os professores da escolinha que estão cuidando de seus filhos. Que Deus abençoe você, espero ter contribuído com a tua vida, que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, esteja sobre a vida dos seus filhos e sobre o teu lar, e sobre a igreja e o pastor e os irmãos e irmãs das escolinhas que estão cuidando dos seus filhos. Que Deus abençoe a todos vocês e que dessas escolinhas saiam grandes pessoas, tementes, que possam dar frutos dignos de arrependimento ao Senhor Deus dos Exércitos. Um beijo no coração de todos vocês. Amém.